O assunto de hoje está em Mateus, capítulo 14, versículo 27. Jesus nos fala, mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, tende coragem, sou eu, não tenhais medo. O nosso tema é coragem, né? Mas antes eu gostaria de começar com o maior incentivo que o mestre nos dá. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Tá lá em João 16:33. Jesus ensina aí os apóstolos que o Pai está com ele e que os momentos difíceis estavam por vir. É na hora da despedida dele aos apóstolos que ele diz essa frase, né? Mas ele disse: olha, eu não me encontro só. Vai ser chegada a hora que vocês vão ser dispersos, cada um vai voltar para sua casa e vocês vão me deixar só, mas não se preocupem, porque eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Então, Jesus mostrou, inclusive, quando ele diz: eu venci o mundo, né? Para vencer o mundo, nós necessitamos de coragem, de bom ânimo, de confiança, né? Em outras Bíblias eles chamam de bom ânimo, em algumas eles falam coragem, em outras eles falam confiança. Mas a certeza de Deus presente desperta o nosso tema de hoje, coragem, aquela necessária para a gente atravessar as turbulências, né? E vamos à passagem que ilustra o versículo de hoje, que é Jesus andando por sobre o mar, né? Talvez hoje a nossa reflexão pode fazer uma mudança, uma transformação no nosso íntimo, né? Que é justamente saber que Jesus está conosco em todos os momentos da nossa vida, mesmo que nós tenhamos escolhido outras pairagens ou outros momentos, né? Ainda que nós vamos atravessar, porque nossas escolhas, nós somos responsáveis por elas, né? Mas Ele estará em todas elas. Então vamos lá, no versículo um pouco anterior a esse 27, o 25, diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, ficaram aterrorizados e gritaram: é um fantasma! Imagina, à noite, o mar revolto, né? As ondas para lá e para cá sendo açoitadas, como diz a Bíblia, de noite, e você vê alguém andando por sobre as águas. Por isso eles achavam que era um fantasma. E aí que vem esse versículo 27, né? Que Jesus disse logo, imediatamente: tende confiança, ou bom ânimo, ou coragem, né? Sou eu, não tenhais medo. Entretanto, no versículo 28, respondeu Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro queria andar também sobre as águas, né? E aí Jesus, no versículo 29, disse assim: vem! E Pedro, descendo do barco, confiando na voz de Jesus, ele reconheceu a voz de Jesus, ele andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, nos momentos turbulentos, nós não podemos esquecer de Jesus, que Ele está ali, ao nosso lado, e nós podemos passar por sobre a turbulência das situações, né? No versículo 30, porém, olha só, reparando na força do vento, Pedro teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. Pois é, às vezes a gente presta atenção mais no vento do que no Senhor dos ventos, né? E no 31, prontamente Jesus estendeu a mão e tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes, né? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam ali no barco adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Gente, essa passagem foi logo depois da multiplicação dos pães e do peixe, lembra? 5 pães, 2 peixes, né? Que alimentaram 5.000 homens e mais as mulheres e as crianças que não estavam contando, né? Nesses 5.000.
E aí, quando acabou isso, Jesus compeliu, né, os discípulos a entrar no barco e atravessar para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E após ele despedir, o mestre subiu o monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, estava lá Jesus só no monte. E o barco, ele olhou assim, estava longe, né, sendo agitado pelo vento que era contrário. E foi então que o mestre vai até eles andando por sobre o mar revolto. Mas o que eu quero destacar aqui é Pedro. Pedro se arriscou andando sobre as ondas, porque ele reconheceu a voz de Jesus. E, gente, num curto espaço de tempo, Pedro demonstrou tanto fé quanto falta dela. Porém, note bem, Jesus estava disponível para estar com ele em ambas as situações. Esse é o ensinamento que nós precisamos levar hoje para despertar a coragem dentro de nós. Jesus está disponível em todas, eu vou falar de novo, em todas as posturas que nós assumirmos na nossa vida. Posturas, quais elas seriam? No nosso dia a dia, nós somos surpreendidos por situações em que nós somos convidados a dar testemunhos. É certo que muitas vezes nós nos escondemos com medo. O medo nos paralisa, o medo, né, de ter prejuízo, o medo de sofrer desvantagens, né? E por exemplo, quer ver? Por exemplo, quando a gente recebe um convite a dar um testemunho falso na empresa ou com os amigos, para ficar bem com os amigos, né? Ou fazer algo errado, fazer vista grossa a algo que não está legal, que não está certo. Embora eu não faça, mas eu estou assinando embaixo, né? Convites, por exemplo, a lugares que nós sabemos que tem drogas, né? Lugares que não são, vamos dizer assim, as vibrações do ambiente são péssimas pra gente, mas a gente quer ficar bem com os amigos, né? E a gente vai também. Quando nós estamos numa mesa e todo mundo falando mal de fulano que nem presente está, e aí a gente aproveita e fala mal também, para poder ficar numa boa com o povo, né? Com os amigos, com os familiares. Muitas vezes fazendo brincadeiras, piadas, né? Horrorosas, preconceituosas. E aí a gente ri, acha graça para poder ficar bem com as pessoas. Que dê coragem, a coragem de dar o testemunho. O convite de hoje nos pede que sejamos homens e mulheres de valores eternos, justamente para a gente conseguir enfrentar a adversidade e os obstáculos que vão se interpor entre nós, né, e o caminho que nos leva até Deus, nosso Pai. Mas Deus não está lá fora, Deus está dentro da gente. O caminho que nós temos que atravessar é interno, as estradas internas do nosso coração e da nossa alma. E isso, gente, é indispensável que nós sejamos corajosos para nos tornar uma exceção no esforço da nossa própria evolução. É uma frase de Emmanuel, né? Como a gente ainda é muito iniciante em Jesus, nós precisamos quebrar a barreira que nos encolhe, que nos prende e que aparentemente parece confortável. Vamos imaginar uma ave dentro ainda do ovo. Tá ali quentinho, não tem quente, não tem frio, não tem luz, não tem escuridão, tá gostosinho, né? Tá cômodo, protegido, e a gente fica achando que aquela situação é uma situação agradável, confortável, né? Até o momento em que a gente acaba sentindo que esse é uma prisão. Nós é que nos tornamos escravos daquela situação que nos aprisiona e que parece confortável e que a gente não tem prejuízo, não tem desvantagem. Aí tem um momento que a gente vê que a gente está escravo daquilo. E aí a gente tem que quebrar essa casca, né? Pronto, como uma ave, para nascer para um mundo novo.
E aí descobre que vai alçar voos e ver coisas que estavam à sua volta e antes não tinha visto. O ovo servia de um casulo temporário. Todos nós temos isso na nossa vida, né? Mas veja bem que a árvore, ela quebra de dentro para fora. Na hora que ela cai em si, na hora que ela já está amadurecida, né? A mamãe do lado de fora, ela não quebra a árvore para ajudar o filhinho, porque ela sabe que cada um está pronto no seu tempo. Cada um de nós tem o nosso compasso existencial, o nosso ritmo de caminhada. Quando estamos prontos, ótimo, está na hora de alçar os voos, né? E, gente, a falta de coragem por medo nos aprisiona, nos deixa ali com a nossa visão completamente limitada. Sabe por quê? Porque nós focamos a nossa atenção apenas num fragmento da nossa realidade. Esquecemos de visualizar o restante do mundo que nos cerca. Sabe, como se fosse um quadro de um mosaico de milhões de pedrinhas, né? Todas coloridas, preta, branca, rosa, faz uma paisagem linda. Aí a gente pega uma pedrinha, olha para aquela pedrinha e fala: nossa, é uma pedrinha, só essa pedrinha, que coisa, que pedrinha. Fica ali preocupado com a pedrinha e esquece de olhar toda aquela paisagem aonde essa pedrinha, ela compõe a realidade. Quando nós estamos com medo, nós estamos olhando essa pedrinha, focando a atenção e esquecendo de ver tudo que está à nossa volta. Mas, gente, existem muitos sentimentos que são as nossas cascas, as nossas barreiras que nos impedem de sair dela. São as mágoas que nos aprisionam. A gente fica olhando só para aquela situação que aconteceu, que nos causou mágoa de fulano, de Beltrano. As raivas, as vinganças. É a pedrinha na nossa mão, a gente foca a atenção e esquece de ver que tem coisa muito mais importante. São as barreiras que nos impedem de alçar voos mais lindos, vendo paisagens maravilhosas. Gente, esses sentimentos, eles cegam tudo à nossa volta. Mas o Pai, por nos amar muito, né? Ele nos direciona a oportunidades novas que vão surgindo na nossa trajetória vivencial para que a gente se liberte, para que a gente possa ter a coragem de ser mais feliz. Então, sabe aquela situação na vida? Não sei se você conhece alguma história, você vivencia essa história. Aquela pessoa na sua família que você mais briga, que você ficou de mal, né? A pessoa fez isso, aquilo, não quero nunca mais ver fulano, beltrano, e aí ninguém mais se encontra no Natal, ou no dia das mães, no dia dos pais, sei lá, aquela situação que horrorosa. Mas aí chega um momento que Deus, ele encaminha. Aquela pessoa se encontra doente, nenhum dos outros familiares pode cuidar, só você pode cuidar. E você vai cuidar. Aí a gente fala: meu Deus, justamente fulano, é uma pessoa também, meu Deus, eu vou depender justamente de Beltrano. Você entende que Deus escreve na página da nossa vida essas situações para que nós possamos nos reconciliar? Pois é, o próprio Jesus diz, e Mateus nos conta, no capítulo 5, 25, capítulo 5, versículo 25, diz assim: reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho. É tão importante isso, né? Então, o Pai, Ele nos abençoa com essas situações para que nós possamos, né? Ou, por exemplo, alguém está numa doença, perdeu um rim, tem que ter transplante renal, o único rim compatível é justamente o teu. E a pessoa vai depender do rim daquela que ela mais brigou a vida inteira. São tantas historinhas, são tantos entrelinhas em que Jesus, ou Deus, ou a vida escreve para que você possa ter a coragem de se libertar da caspa do ódio, da mágoa, do desejo, da vingança, do ressentimento, né? Para quebrar essa barreira, para quebrar as algemas do desamor e tornar num laço eterno de amor. Palavras de Emmanuel, né? Então tenhamos coragem de ser felizes,
Deus escreve, sim, em nossas vidas, nas páginas da nossa vida. Seja qual for a provação que nos surpreenda, entre aspas, porque nós atraímos para o caminho da nossa vida exatamente aquilo que nós precisamos para a gente evoluir e crescer. Não tem nada ao acaso, nada. Nós não vamos sofrer um minuto a mais que não seja para o nosso proveito, né? Em termos de progresso, de sairmos do comodismo, né? São situações que fazem despertar coisas que nós sequer imaginávamos, né? Então tenhamos coragem, manter a alegria, apesar das circunstâncias, manter o bom ânimo, porque se a gente estiver reclamando, se a gente ficar triste, revoltado, sentindo injustiçado, resmungando, a gente perde a boa vontade, a generosidade, né? E isso atrapalha quando nós estamos caminhando. Pois é ali aonde a vida nos situou, né? Nós estamos aqui até hoje também para aumentar o fogo da candeia. Sabe o que é candeia, né? Acho que eu já falei em alguma outra. A candeia é aquele vasinho na época de Jesus que era feito de barro. Lá em Coríntios era vendido por uma ou duas moedas, bem baratinho, né? Você colocava azeite e acendia o fogo, aquilo era uma lâmpada que se chama candeia. E a gente precisa aumentar o fogo da nossa candeia, né? A paixão pelas diversas missões que nós temos, a coragem de dar testemunho na vida profissional, né? Na vida social, na escola, na faculdade, com os amigos, na vida familiar. É essa coragem de nós aumentar o fogo da nossa candeia. É lá mesmo onde o óleo, o Evangelho de Jesus, não pode faltar. É na escuridão das coisas é que nós precisamos ter a coragem de iluminar e não se apagar. É exatamente aí onde a vida, onde Deus nos situou. Somos todos ponto de luz. Mas, gente, de acordo com a bagagem do amor que a gente distribui, é que aumenta a luz que ilumina a nossa volta. Quando você distribui amor, quando você dá amor, é aí que a tua luz interna aumenta. E você não só ilumina os próprios caminhos, como os caminhos daqueles que caminham contigo. Todos os dias a gente tem múltiplas ocasiões para nós fazermos o bem. Mas esse bem, ele precisa ser feito honestamente, com devotamento, com entrega total e principalmente com comprometimento. Que comprometer é a gente deixar um pouquinho da gente nas mãos do outro. Você tem essa coragem de fazer isso? Porque às vezes o que o outro precisa é que você dê a visão do problema dele de um outro ângulo que ele não estava conseguindo ver. E como você está fora do problema, talvez você enxergue um pouco mais. Talvez a bagagem e a experiência que você tenha pode trazer para ele uma visão e entendimento daquela situação que o facilite, né? Talvez entender o outro dentro da história do outro. Talvez trazer a compreensão para uma situação que está deveras problemática. A tua luz aumenta quando você distribui o amor através de várias maneiras que você é convidado. Mas, gente, lá diz no Evangelho, né? O triunfo depende da constância. Gente, se a gente quer achar água, né, no lençol de água na terra, você não pode fazer um buraco novo a cada dia. Você tem que ir no buraco e todo dia ir no mesmo buraco até você chegar no lençol de água que está lá embaixo. Então, o triunfo depende da constância, né? Desse esforço gota a gota. Outro dia eu vi, eles colocaram no deserto umas plantas e aí colocaram plástico em volta das plantas e aquele bafo, né? Aquele fog começava a cair gota a gota. Conseguiram coletar 45 litros de água que irrigou aquele deserto, aquela terra árida. É o esforço gota a gota.
É a gente utilizar a coragem do nosso entendimento, da nossa compreensão e não se conformar com aquilo que está aparecendo, com as turbulências das ondas, como nós vimos, né? Como que nós podemos sair dessa situação? Porque todas as dificuldades, não estão fora da gente. As dificuldades, elas estão dentro da gente. E a gente sabe que é uma batalha interna, né? Que a gente trava lá no nosso íntimo para ser vencida. E aí a gente precisa da compreensão de nós mesmos e não da compreensão do outro. A gente não vai mudar a situação ou o outro, a gente vai mudar a forma como a gente vê a situação ou o outro. E entender ele dentro da bagagem de história de vida dele, não com a nossa. Eu, com a minha bagagem, vou agir dessa maneira. O outro, com a bagagem, vai agir de outra maneira. Então, eu compreendo a situação com a história pregressa dele, não com a minha história, como eu iria agir. Por isso que existe o mau entendimento e a dificuldade de compreender. Porque você espera que o outro haja da forma como você agiria. Só que você tem uma história diferente do outro, tem um aprendizado diferente do outro, né? Emmanuel nos convida, muitas vezes, a justa apreciação de si mesmo. Justa, gente, nem mais nem menos, para que nós não tenhamos ilusões de nós, né? Para que nós podemos saber quais são as nossas capacidades e qual é o nosso limite, quais são as nossas fraquezas. Isso é muito importante. Você tem a coragem de se enxergar? Você consegue se ver? Pois é, sem ilusão. O autoconhecimento é muito importante. E para esse autoconhecimento, a gente precisa ter humildade. Emmanuel diz assim: o homem humilde ama a verdade mais que a si mesmo. Vou repetir de novo. O homem humilde ama mais a verdade que a si mesmo. Isso é importante, porque assim nós podemos aparar as nossas arestas, não as dos outros, mas as nossas, né? Nós podemos disciplinar os nossos impulsos inferiores. Eu não sei, mas eu sei que esse nível de conversa que estou tendo com o sujeito, eu vou acabar, né, agindo de uma maneira que eu não gostaria e depois eu me arrepender, né? Dizem que uma briga bem feia, ontem eu escutei isso com uma pessoa, um moço chamado Edgar, que a briga bem feia a gente não consegue mais que 5 minutos, no máximo 10 minutos, porque o próprio corpo, a energia é tão grande que o corpo para, ou você parte para a agressão em seguida, ou você vai embora e desiste, porque nós não conseguimos brigar mais que 5 a 10 minutos. Olha que interessante, né? Por isso, a importância de nós compreendermos, termos esse entendimento dentro de nós, quais são os impulsos inferiores para eu prevenir, para eu não chegar a esse ponto. Deixar para discutir a coisa amanhã, que os ânimos já se amainaram, né? A gente já dormiu sobre o assunto, como diz aí, a gente já refletiu e a gente vai falar de uma maneira diferente, talvez, ou compreender de uma maneira diferente, né? Por isso, gente, as dificuldades, elas não estão dentro da gente, elas estão fora da gente. E a gente precisa ter paz, apesar da turbulência, né? Diz que um rei, ele queria que fizessem um quadro que representasse a calma, a serenidade, a paz. Vários fizeram quadros lindíssimos, né? De paisagens, do sol, de flores, de águas paradas, um mar límpido, cristalino. E teve um que desenhou, que fez uma pintura de um mar revolto, a água batendo sobre as pedras e um trovão e chuva, tempestade e aquela coisa. E lá em cima tinha um ninho de passarinho, onde tinha a mãe e os pintinhos, os passarinhos ali. Pintinhos eu não sei, mas eram as pequenas aves ali, né? Com calma, tranquilidade. E ele escolheu esse quadro, porque ele exatamente disse: a paz e a calma e a serenidade, ela é interna, apesar do que está à nossa volta. Essa é a paz verdadeira, né? Por isso, Deus, diz Emmanuel, sempre vai responder de acordo com as sementes que nós colocamos no solo da nossa própria vida. Então, amigos,
confiemos e esperemos. Mas enquanto a gente espera, vamos trabalhar no bem. E para isso é necessário a gente conservar a nossa mente segura, sem consentir que os nossos pensamentos nos fujam ao controle. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa tomar cuidado, né? Com os filmes, as novelas, as séries, os noticiários que muitas vezes despertam dentro da gente, né? Sentimentos e pensamentos negativos, agressivos, violentos, né? Diante das surpresas que vão surgindo na nossa vida, a gente precisa estar preparado com bons sentimentos e pensamentos, né? Por isso que o mestre disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. E as situações que aparentemente parecem difíceis, elas são formas de abrir a nosso entendimento espiritual, a nossa visão espiritual. Nós vamos subir a cada, nessa vida, um degrau na escala evolutiva. E que nós podemos morar nesse degrau o tempo que a gente quiser. É as nossas escolhas, é o nosso livre-arbítrio. Jesus não invade, né? Nós é que temos um momento, a hora da compreensão e do entendimento de seguir, né, o seu exemplo. À medida que a gente vai refletindo, vai estudando as palavras, as parábolas do mestre, nós vamos quebrando as barreiras, aquela casca do ovo, para nós lançarmos corajosamente a voos que nos distancia do ponto de partida em direção ao Pai. Quando a gente deixa se envolver com medo, nós perdemos o poder de pensar, de agir espontaneamente. E aí a nossa entrega, lembra? O nosso comprometimento quase que se anula. Então, vamos tomar cuidado com uma frase que a gente escuta por aí que diz assim: querer é poder. Essa é uma frase perigosa, gente, porque ela nos leva a pensar de que os nossos desejos por si só, eles podem transformar o mundo, né? Leva aquela ideia de que as realizações, elas possam ser construídas num passe de mágica como se fosse um conto de fadas. E o que acontece é que a gente investe muita energia no plano do querer, ao invés do fazer. Por isso, a melhor coisa a gente tem que fazer é trocar o verbo. Ao invés de querer é poder, digamos fazer é poder. E para isso a gente precisa de uma confirmação das nossas obras pela aprovação íntima. Isto nós podemos chamar de conscientização interior dos nossos ideais, para que a gente tenha coragem, para que as coisas que acontecem à nossa volta, os mares turbulentos, nós tenhamos, não desviamos o olhar de Jesus, prestando atenção no vento, né? Então, como é que a gente se conscientiza? Eu sempre conto essa história porque ela é importante. Aqueles dois trabalhadores, lembra? Que estavam levando os tijolos naquele carrinho de mão de dentro tirando de lá do caminhão até o meio da obra. E perguntaram para eles o que eles estavam fazendo, um reclamando, né, que estava doendo as costas, que estava com as mãos calejadas e que estava um sol danado, reclamando. E o outro perguntou, né, a ele também, ele disse: eu estou construindo uma catedral. Ele passava pelas mesmas situações, mas ele tinha a confirmação da sua obra, a conscientização dentro de si, que não desvia os olhos e que faz com que as coisas difíceis pareçam ser mais fáceis. Por isso, não esqueçam, os nossos pés obedecem àquilo que nós aprovamos internamente. Por isso que quando as situações estão difíceis, nós precisamos ter essa conscientização dentro de nós do que eu estou fazendo aqui. Qual é o meu maior objetivo na minha vida? É preciso uma boa dose de coragem e de audácia para a gente conseguir sair dos momentos difíceis que nos colocam à prova para cumprirmos a nossa missão. Porque, gente, não é fugindo dos perigos e das dificuldades que a gente vai vencer, e sim enfrentando cada uma delas. A gente deve agir sem pressa, porque toda decisão precipitada acaba sendo uma solução pela metade, né, do problema que a gente estava querendo resolver. Então é importante que a gente se ligue a Deus através de uma prece, de uma oração. Saber esperar é tão importante
quanto saber agir, mas agir sem pressa, mas com coragem, com determinação. E tem uma frase de Helena Barcelman Viana que diz assim: nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Pois é, a certeza de que Jesus está disponível em todas as situações, tudo se ilumina. Tudo na nossa mente vai clarear e tudo vai se tornar cristalino, dando a diretriz a tomar. E você sabe qual é a diretriz que Jesus nos ensinou? O amor. Age com amor em todas as situações. Então, vamos nos encher de coragem, mas aquela coragem verdadeira, aquela coragem íntima, né? Que diz Emmanuel assim, é uma coragem serena e não violenta, com frases ameaçadoras e ofensivas. Emmanuel diz, aquela coragem que suporta e não responde uma ofensa, que a gente tem que ter mais coragem de não responder do que responder. Continua Emmanuel, aquela coragem que é enérgica, sem ser agressiva, aquela coragem que é franca, sem ser ferina, que quanto maior for, maior será a nossa calma. Aí, gente, o vento vem e a gente continua caminhando, pacífico, por sobre as águas turbulentas. Esse foi o exemplo que Jesus demonstrou com o próprio testemunho. Então, não vamos prestar atenção ao vento mais do que ao Senhor dos ventos. Agora a gente já pode responder junto com Pedro, sim, mestre, eu conheço a tua voz e não temos medo. Amigos, que a coragem do Senhor Jesus, aquela que Ele nos demonstrou, venha nos motivar a termos a consciência de nós mesmos e desperte na nossa alma para nós fazermos parte desses novos tempos que já se iniciaram. Abraços fraternos, espero que vocês tenham gostado desta reflexão, assim como eu gostei de prepará-la, de estudá-la nos livros e trazer e dividir com vocês. Abraços fraternos.